Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos nos aprofundar em um tema que tem gerado muitas discussões e expectativas: a construção do terceiro templo em Jerusalém e a chegada do Anticristo. Prepare-se para uma jornada de mistério, fé e revelações impactantes. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo e fique conosco até o final. Desde os tempos antigos, Jerusalém tem sido o epicentro de crenças e profecias que moldaram o curso da história. O primeiro e o segundo templo foram erigidos e destruídos, mas a profecia da construção do terceiro templo continua a ressoar nos corações dos fiéis. A construção do terceiro templo em Jerusalém é um tema de grande importância e expectativa, tanto no judaísmo quanto em outras tradições religiosas. O templo é visto como símbolo de renovação espiritual e a manifestação da presença divina. A seguir, vamos descrever em detalhes a construção do terceiro templo, conforme as tradições e profecias judaicas e as profecias relacionadas a ele. Primeiro e segundo templo, construído pelo rei Salomão no século X a.C., foi destruído pelos babilônios em 586 a.C. Segundo templo, reconstruído por volta de 516 a.C., após o retorno dos judeus do exílio babilônico, e foi posteriormente expandido por Herodes o Grande. Este templo foi destruído pelos romanos em 70 depois de Cristo. Significado do terceiro templo. O terceiro templo é visto como o local onde a presença de Deus habitará de maneira plena e onde os serviços religiosos e sacrifícios descritos na Torá serão retomados. O Instituto do Templo, Temple Institute e outras organizações estão ativamente envolvidas na preparação para a construção do terceiro templo. Eles têm recriado vestes sacerdotais, utensílios do templo e treinado os sacerdotes. Tradicionalmente, o terceiro templo deve ser construído no Monte do Templo, Har HaBait, em Jerusalém, onde os dois primeiros templos estavam localizados. Atualmente, o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa estão neste local, o que complica a questão devido à sensibilidade religiosa e política. O projeto é baseado nas descrições detalhadas fornecidas na Bíblia hebraica, particularmente nos livros de Êxodo, Levítico e Ezequiel, e nos escritos rabínicos, Ezequiel 40 a 48, fornece uma visão detalhada do futuro templo. Profecias bíblicas. Ezequiel descreve uma visão detalhada do templo futuro, incluindo suas dimensões, os procedimentos dos sacrifícios e o retorno da glória de Deus a Israel. Fala sobre um tempo em que todas as nações fluirão para o monte do templo, buscando orientação e ensinamento de Deus. E no livro de Daniel menciona a construção de um santuário futuro, e é frequentemente interpretado em diferentes traduções como aludindo ao terceiro templo. Literatura rabínica. Muitos textos rabínicos, como o Talmud e os Midrashim, discutem as condições necessárias para a construção do terceiro templo, incluindo a vinda do Messias, que desempenhará um papel central nesse processo. Diversas tradições interpretam a construção do terceiro templo de maneira diferente. No judaísmo ortodoxo, é amplamente esperado que a construção do templo ocorra na era messiânica, liderada pelo Messias. Algumas seitas judaicas messiânicas e alguns cristãos veem a construção do terceiro templo como um evento precursor do fim dos tempos. A construção do terceiro templo é uma questão altamente sensível, tem implicações religiosas, políticas e sociais profundas, especialmente devido à localização proposta no Monte do Templo, um local sagrado tanto para muçulmanos quanto para judeus. Para os judeus, o Monte do Templo é o local mais sagrado. Para os muçulmanos, o mesmo local
é sagrado por abrigar o domo da rocha e a mesquita de Al-Aqsa. Qualquer tentativa de iniciar a construção do terceiro templo poderia provocar uma grande reação internacional, especialmente no mundo muçulmano, e afetar a estabilidade política da região. Atualmente, no coração de Jerusalém, há um fervor crescente e preparativos silenciosos para o retorno desse sagrado edifício. Mas por que o terceiro templo é tão crucial e como ele se conecta com as profecias do Anticristo? Segundo as Escrituras, a construção do terceiro templo será um sinal dos tempos finais. Em Apocalipse e em Daniel, encontramos descrições de um líder mundial que se erguerá, o Anticristo. Ele usará o templo para consolidar seu poder e enganar muitos. O conceito do Anticristo, conforme descrito no livro de Apocalipse, também conhecido como livro da Revelação no Novo Testamento da Bíblia, é um tema central na escatologia cristã, que trata dos eventos relacionados ao fim dos tempos. A figura do Anticristo é associada ao mal. A oposição a Cristo é a tentativa de usurpar a autoridade divina. A seguir, vamos descrever em detalhes o que o livro de Apocalipse revela sobre o Anticristo, suas características e seu papel nos eventos do fim dos tempos. O termo anticristo em si não é usado no livro de Apocalipse. No entanto, os estudiosos da Bíblia frequentemente identificam o anticristo com figuras descritas neste livro como a besta do mar. A besta do mar emerge do mar, simbolizando sua origem caótica em seu poder demoníaco. Possui 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas em seus chifres e nomes de blasfêmias em suas cabeças. Isto sugere um poder vasto e blasfemo. A besta é descrita como semelhante a um leopardo, com pés como os de um urso e boca como de um leão. Essas descrições são reminiscentes das bestas vistas na visão de Daniel, capítulo 7, e simbolizam força, ferocidade e astúcia. Recebeu poder, trono e grande autoridade do dragão, identificado como Satanás em Apocalipse 12:9. Uma das cabeças da besta parece ter sido ferida mortalmente, mas sua ferida mortal foi curada. Este evento causa admiração no mundo inteiro e leva muitos a adorar a besta, acreditando em seu poder aparentemente invencível. A besta é descrita como falando arrogâncias e blasfêmias contra Deus. Seu nome e seu tabernáculo e aqueles que habitam no céu. Recebe autoridade para agir por 42 meses, 3 anos e meio, e faz guerra contra os santos, vencendo-os. Todos os habitantes da terra, cujos nomes são escritos no livro da vida do Cordeiro, adoram a besta. Isto indica uma adoração global, exceto pelos fiéis de Deus. Além da besta do mar, Apocalipse descreve uma segunda besta que emerge da terra. Esta segunda besta tem 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas fala como um dragão. Isto pode sugerir uma aparência inofensiva ou piedosa, mas com uma natureza enganadora e diabólica. Exerce toda a autoridade da primeira besta em sua presença e faz a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Milagres enganadores. Realiza grandes sinais, incluindo fazer descer fogo do céu e a terra à vista dos homens. Engana os habitantes da terra por meio desses sinais, persuadindo-os a fazer uma imagem da besta, que foi ferida pela espada e viveu. Faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebem uma marca na mão direita ou na testa. Ninguém pode comprar ou vender, a não ser aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome, que é 666. Esta marca representa um controle econômico e social total. O anticristo, representado pela besta, se opõe diretamente a Deus. A sua adoração e aqueles que seguem a Cristo, sua missão é desviar a humanidade do verdadeiro Deus e destruir a fé dos santos. Durante o seu reinado, os seguidores de Cristo enfrentarão grandes perseguição e tribulação.
A besta tem o poder de matar aqueles que não adoram, criando um tempo de grande provação para os fiéis. Apesar do poder e da influência do anticristo, seu fim é garantido. Apocalipse 19:20 descreve a derrota final da besta e do falso profeta, que são lançados vivos no lago de fogo, que ardem com enxofre. A construção do terceiro templo é vista por muitos como um cumprimento da profecia bíblica. No entanto, para alguns é também o prelúdio da ascensão do anticristo. Esse templo simboliza não só a renovação espiritual de um povo, mas também um ponto de convergência para conflitos geopolíticos e religiosos. A interpretação da figura do anticristo e dos eventos descritos no livro de Apocalipse varia significativamente entre historiadores, teólogos e estudiosos contemporâneos. A seguir, descreveremos algumas das principais abordagens e opiniões sobre essas profecias e sua relevância histórica e simbólica. Alguns historiadores veem o livro de Apocalipse como uma alegoria dos eventos históricos contemporâneos ao autor, João de Patmos. Eles acreditam que a besta e outras figuras apocalípticas representam autoridades e regimes opressivos da época, como o Império Romano e seus imperadores, que perseguiam os cristãos. O número 666, por exemplo, é frequentemente interpretado como um código para o imperador Nero, cujo nome pode ser calculado para corresponder a esse número usando a gematria, um sistema de atribuição de valores numéricas às letras. Outros estudiosos, incluindo muitos teólogos cristãos, acreditam que as profecias de Apocalipse se referem a eventos que ainda estão por vir. O anticristo, nesta visão, é uma figura futura que desempenhará um papel central nos últimos dias, antes do retorno de Cristo. Esta interpretação é comum entre grupos cristãos evangélicos e pentecostais, que acreditam na iminência do fim dos tempos. Os preteristas sustentam que a maior parte das profecias de Apocalipse já se cumpriu no primeiro século, especialmente com a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Eles veem o anticristo e a besta como representação de figuras e eventos daquela época, como a perseguição pelos romanos e o cerco de Jerusalém. Segundo essa visão, Apocalipse foi escrito para confortar e encorajar os primeiros cristãos em meio à perseguição. Alguns historiadores e teólogos veem Apocalipse como uma obra literária rica em símbolos e metáforas, que ilustram a luta eterna entre o bem e o mal. Em vez de previsões literais de eventos futuros, o anticristo e outras figuras são vistos como representações simbólicas das forças do mal que atuam ao longo da história, não vinculadas a uma única pessoa ou evento. Historiadores contemporâneos enfatizam a importância de entender Apocalipse no contexto do século depois de Cristo, quando os cristãos enfrentavam intensa perseguição. Eles argumentam que o texto foi escrito para fortalecer a fé dos crentes e garantir-lhes a vitória final de Deus sobre o mal. O uso de símbolos e números como 666 era uma forma de comunicar mensagens codificadas para os leitores cristãos, evitando a censura romana. A figura do anticristo e as profecias de Apocalipse têm tido um impacto profundo na cultura e na teologia cristã ao longo dos séculos. Elas influenciaram a literatura, a arte e até movimentos sociais e políticos, como os milenarismos e as cruzadas. No mundo moderno, o anticristo continua a ser uma figura poderosa em discursos religiosos, teorias de conspiração e debates teológicos. Acadêmicos seculares e críticos literários muitas vezes abordam Apocalipse como uma obra de literatura apocalíptica, semelhante a outros textos religiosos da época. Eles analisam seu estilo literário, estrutura narrativa e simbolismo sem necessariamente validar suas previsões como eventos futuros.
A questão do terceiro templo é um campo minado, onde fé, política e poder se entrelaçam. A quem ele verdadeiramente serve? Poderia o anticristo usar a devoção das massas para seus próprios fins sinistros? A chegada do anticristo, conforme descrito nas tradições cristãs, baseadas no livro de Apocalipse e outros textos bíblicos, é frequentemente associada a uma série de eventos dramáticos, que inclui tanto conflitos devastadores quanto uma enganosa marcha de paz. Vamos detalhar esses aspectos com base nas interpretações comuns das Escrituras e nas tradições teológicas relacionadas. Guerras e rumores de guerras. Em Mateus 24, 6, 7, Jesus fala sobre guerras e rumores de guerras como sinais do fim dos tempos. Estas guerras são vistas como prelúdios à chegada do anticristo, criando um cenário de caos e insegurança global. Apocalipse 6 descreve a abertura dos selos, que resultam em conflitos armados e destruição. O cavaleiro do cavalo vermelho é frequentemente interpretado como simbolizando a guerra. Estes conflitos preparam o terreno para o surgimento do anticristo, como suposto pacificador. Perseguição religiosa. A besta do mar, em Apocalipse 13, faz guerra contra os santos e os vence. Isto indica um período de intensa perseguição religiosa, onde os seguidores de Cristo são alvos de violência e opressão. Martírio. A narrativa sugere que muitos cristãos serão martirizados por sua fé, recusando-se a adorar a besta e aceitar sua marca. Grande tribulação. Em Mateus 24, 21, Jesus menciona uma grande tribulação como nunca houve, desde o início do mundo. Esta tribulação é associada ao período do reinado do anticristo, marcado por desastres naturais, fome, doenças e conflitos intensos. Selo e trombeta de juízo. Apocalipse 8:9 descreve os julgamentos das trombetas e dos selos, trazendo destruição sobre a terra, os mares, as águas doces e a humanidade. Falso pacificador. Daniel 9:27 menciona um príncipe que firmará um pacto de paz por uma semana. Este pacto é muitas vezes interpretado como um tratado de paz global ou regional, que o anticristo usa para consolidar seu poder. O anticristo será visto como um grande líder capaz de trazer paz e estabilidade aparentemente ao mundo em tumulto. Sua habilidade de resolver conflitos e promover a paz será um de seus principais enganos. Apocalipse 13 descreve como a besta exigirá a adoração mundial, unificando várias religiões sob sua autoridade. Ele usará a religião como meio para estabelecer seu domínio. Governo mundial. A besta terá poder sobre toda tribo, língua e nação. Apocalipse 13:7. Isto sugere uma centralização do poder político global sob o governo do anticristo, promovendo uma falsa sensação de unidade e paz. Controle econômico. A implementação da marca da besta, Apocalipse 13, 16 e 17, é um mecanismo de controle econômico, onde apenas aqueles que possuem a marca podem comprar e vender. Este sistema promove uma fachada de ordem e prosperidade econômica. Enquanto solidifica o controle totalitário do anticristo, a marca da besta não é apenas um símbolo de lealdade político, mas também de adoração religiosa, misturando controle espiritual e econômico para manter a paz superficial. Grande engano, 2 Tessalonicenses 2, 9 e 11, fala do anticristo, realizando sinais e maravilhas mentirosas, para enganar aqueles que perecem. A paz promovida pelo anticristo é um grande engano que leva muitos a se afastarem da verdade. Apostasia. Durante esse tempo haverá um afastamento em massa da fé verdadeira, 1 Timóteo 4:1, com muitos sendo seduzidos pelas promessas de paz e prosperidade do anticristo. Batalha final. Apocalipse 19 ao 21 descreve a batalha final entre as forças do anticristo e Cristo.
Apesar de sua aparente invencibilidade, o anticristo será derrotado por Jesus em sua segunda vinda. O anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo, marcando o fim de seu reinado e o início do reino milenar de Cristo. Apocalipse 21, 3. Muitos acreditam que estamos vivendo os últimos dias. As guerras, os rumores de guerras, os desastres naturais, tudo parece alinhar-se com as previsões apocalípticas. Mas o que podemos fazer? Como nos preparar para esses eventos iminentes? Embora a perspectiva de um futuro dominado pelo anticristo seja assustador, há uma luz de esperança. A fé, a união e a preparação espiritual são nossas armas mais poderosas. Devemos buscar entendimento e permanecer vigilantes. Então, se você não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa é a oportunidade que você tem de aceitar a Jesus ou até mesmo de se reconciliar, você que por algum motivo se afastou. O Senhor, Ele está de braços abertos para te receber e te blindar, trazendo ao seu coração conhecimento, sabedoria e paz, para que você possa viver uma vida eternamente com Ele. A construção do terceiro templo, para encerrar toda essa história, é um conceito rico em significado espiritual e complexo em suas implicações práticas. Ele é cercado por profecias que prometem uma era de paz e espiritualidade renovada, mas também enfrenta desafios devido às suas implicações políticas e religiosas contemporâneas. A expectativa de muitos é que no tempo certo e de acordo com a vontade divina, o terceiro templo será construído, marcando um novo capítulo na história espiritual da humanidade. O livro de Apocalipse apresenta o anticristo como uma figura de imenso poder e influência, que engana o mundo e persegue os seguidores de Cristo. Seu reinado é marcado por blasfêmia, controle econômico e perseguição religiosa. No entanto, a narrativa bíblica assegura que o anticristo será finalmente derrotado pelo poder de Deus e a justiça divina prevalecerá. A visão dos historiadores sobre o anticristo e as profecias do livro de Apocalipse varia amplamente, dependendo da perspectiva teológica, histórica e crítica adotada. Enquanto alguns veem o texto como uma profecia literal de eventos futuros, outros o interpretam como uma alegoria rica em símbolos representando a luta contínua entre o bem e o mal. Para muitos historiadores, compreender o Apocalipse requer uma análise profunda do contexto histórico e social do século I, assim como uma apreciação de seu impacto duradouro na cultura e na teologia ao longo dos séculos. Os eventos relacionados à vinda do anticristo, conforme descrito na Bíblia, envolve uma combinação de conflitos devastadores e uma enganosa marcha de paz. Ele usará guerras e tribulações para se posicionar como pacificador e unificador, enganando muitos com promessas de segurança e prosperidade. No entanto, sua verdadeira natureza e intenção maligna serão reveladas, levando ao seu julgamento final. A interpretação desses eventos varia entre diferentes tradições cristãs, mas a narrativa central permanece como um aviso sobre o poder do engano e a importância da fidelidade a Deus. Este é um momento de grande prova, mas também de grande fé. A construção do terceiro templo e a chegada do anticristo são temas profundos que nos convidam a refletir sobre nosso papel no grande esquema da existência. Se você se sentiu tocado por essa mensagem, compartilhe esse vídeo, curta e deixe comentários. Queremos saber sua opinião e sua interpretação dessas profecias. Até a próxima. Deus te abençoe.